Bom dia, pessoal. Hoje é sexta-feira, vamos lá para mais uma aula de física. E a gente vai abordar o assunto efeito fotoelétrico, que esse efeito ele foi descoberto, pelo o físico Hertz. Ele, em 1887, esse físico alemão, Heinrich Hertz, ele estudando sobre a produção de ondas eletromagnéticas, ele percebe, pessoal, por acaso, que toda vez que ele incidia luz, ou seja, radiação eletromagnética em uma chapa metálica, essa chapa metálica ela ejetava elétrons. Pois bem, essa emissão de elétrons por uma superfície metálica, ela incendia a radiação eletromagnética, chamado de efeito fotoelétrico. Então, o efeito fotoelétrico, na verdade, é que quando esse físico Hertz ele começou a colocar luz sobre uma chapa, nesse caso aqui, onde está aqui a explicação aqui, quando ele colocava luz sobre uma chapa, os elétrons começavam a se ejetar. Então, essa movimentação aqui, essa radiação eletromagnética foi chamada de efeito fotoelétrico. Bom, então, veja bem, a gente tem aí uma superfície metálica limpa e vamos incidir luz nessa superfície eletromagnética. Uma radiação eletromagnética que se dá com a luz. Bom, a gente pode perceber, pessoal, que essa superfície ela vai perder elétron, como está aí, como a gente está vendo nessa imagem. Mas o grande problema é que, embora Hertz tenha descoberto o efeito fotoeletromagnético, ele nunca conseguiu explicar esse efeito. Daí surgiu, o seu aluno, mas na verdade esse Philipp Leonard. Leonard foi aluno de Hertz, porque Hertz ele morreu muito prematuramente. Ele não conseguiu, ele não teve tempo para explicar a sua descoberta. Então, Philipp Leonard, onde foi o seu aluno, em 1902 começa a estudar o efeito fotoelétrico. E através de alguns experimentos realizados, ele descobriu duas coisas. Bom, a primeira, pessoal, o que Leonard descobriu foi intensidade e frequência. Bom, ele percebeu que toda vez que ele aumenta a intensidade da radiação eletromagnética, luz, então toda vez que ele aumenta a luz, essa radiação eletromagnética, pessoal, que está aqui na imagem para vocês, na verdade ela é o efeito da luz. A luz visível, ela é formada de 7 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, a luz visível ela é formada de 7 cores. Então, se a gente tem que lembrar, talvez até quem não saiba, que essa frequência eletromagnética, ela vai sair do vermelho até o violeta. Então, quando dizemos que vamos aumentar a intensidade da luz, eu estou aumentando o brilho da luz. Então, quando você quer aumentar a intensidade, você aumenta o brilho da luz. Foi que Leonard percebeu. Que se ele aumentasse a intensidade da luz, mais elétrons eram ejetados por essa superfície. Ou seja, o aumento da intensidade da luz aumenta o número de elétrons ejetados por segundo. Bom, essa relação, então, ele percebeu que essa relação ela é direta. Se ele dobra a intensidade da luz, você dobra o número de elétrons ejetados. Bom, mas o aumento da intensidade, ele aumentava apenas o número de elétrons ejetados por segundo. Então, Leonard também, que foi a segunda coisa que ele percebeu, que a maneira que se tem de aumentar a energia, essa energia posteriormente a gente vai ver que é chamada de trabalho, com que esses elétrons saem da superfície, é aumentando a frequência da luz. Ou seja, a maneira que você tem de aumentar a energia é se você aumentar a frequência da luz. Bom, o aumento da intensidade aumenta o número de elétrons ejetados. Mas se aumentar a frequência da luz,
você aumenta a energia que os elétrons saem da superfície, a força que os elétrons saem da superfície. Pessoal, aumentar a frequência da luz é alterar a cor da luz. Exemplo, se você está lá, você injeta uma luz vermelha, você vai mudar para uma luz azul. Como a gente viu, o azul ele tem maior frequência que o vermelho. Bom, então, como o azul tem maior frequência que o vermelho, então são essas as leis de efeito fotoelétrico que foram descobertas por Leonardo. A intensidade e a frequência. Aumentando a intensidade da luz, nós aumentamos o número de elétrons ejetados. Para aumentar a energia desses elétrons, precisa aumentar a frequência da luz. Então, há uma relação. Intensidade da luz se relaciona com um elétron saindo dessa superfície, os elétrons ejetados dessa superfície. Para mim, aumentar a energia, ou seja, o trabalho desses elétrons, eu preciso aumentar a frequência da luz. Bom, então essa descoberta de Leonardo foi uma descoberta experimental. Ele sabia que isso acontecia através de experimento, mas Leonardo, como Hertz, também ainda não conseguia explicar o porquê que isso acontecia. Só, na verdade, né, isso aí 3 anos depois, em 1905, que o grande físico alemão Albert Einstein, ele utilizando ideias de Max Planck, que ele também ele se aproveitou da ideia de Max Planck, conseguiu explicar de fato o efeito fotoelétrico. Mas isso aí vai ser um conteúdo que a gente vai abordar na próxima aula. Bom, pessoal, então olha só. Para a gente entender realmente como Einstein explicou o efeito fotoelétrico, que é lá o assunto da nossa próxima aula, a gente primeiro tem que entender uma grandeza chamada função-trabalho. Galera, a grandeza chamada função-trabalho, que está aqui na tela de vocês, ó, essa grandeza, ela, na verdade, é uma espécie de energia. Quando a gente fala que aumenta a energia, você aumenta a função-trabalho. Então, ela é uma espécie de energia potencial que prende o elétron na superfície da placa desse material. Então, a função-trabalho é uma energia potencial que prende o elétron na superfície desse material. É claro que para termos o efeito fotoelétrico, para que os elétrons consigam sair dessa superfície metálica, temos que primeiro vencer essa função-trabalho. Bom, então vejamos a função-trabalho. Pessoal, a função-trabalho está aí, está na tela de vocês. Ela é representada pela letra grega φ. Tá? O nome dessa letra aí, dessa bolinha cortada, é chamada φ. Então, pela hipótese de Max Planck, a energia ela vai ser multiplicada pela frequência de corte. Essa energia, essa constante de Max Planck, ela é dada pela letra H. Então, a função trabalho ela pode ser calculada pela fórmula de constante de Max Planck, que é dado pela letra H, vezes a frequência de corte. Galera, essa frequência de corte, ela também pode ser obtida pela função trabalho, ou seja, essa frequência de corte ela pode ser dada pela letra grega φ, que é a função trabalho, dividido pelo constante de Planck. Essa constante de Planck, pessoal, ela pode aparecer em duas formas. Ela pode, quando ela vem a energia, né, quando essa função trabalho, quando essa energia é dada em Joule, essa constante de Planck ela vale 6,63 vezes 10 a menos 34. Quando essa constante de Planck ela for dada em electrovolts, ela vai ser 4,14 vezes 10 a menos 15. Bom, então aí a gente tem um exemplo de como se calcula essa frequência de corte. Como a gente sabe que ela é dividida pela constante de Planck, então olha só, imagine aí um certo metal que tem aí uma função trabalho de 2,3 elétrons-volts. Observem que no exemplo, a função trabalho foi dada em electrovolts, não em Joule, né? Electrovolts. Então vamos calcular essa função de corte aí. Pessoal, então a energia aqui, o trabalho, 2,3, dividido pela constante de Planck. Electrovolts está aqui, então 2,3 dividido por 4,14. Se vocês fizerem isso aí na calculadora, esse 10 sobe para cima, aqui tem vezes 10 a menos 1, então vai ficar 5,5 vezes 10 a 14 Hz.
O que significa isso, galera? O que a gente entende por essa frequência de corte ser 5,5? Pessoal, se eu tenho uma superfície metálica que tem essa função trabalho, eu vou incidir nessa superfície luz com uma frequência menor que 5,5. Se você pegar e incidir uma luz com uma frequência menor que 5,5, não haverá o efeito fotoelétrico. Só haverá o efeito fotoelétrico se você incidir uma luz maior, com um valor maior de 5,5. É por isso que se diz efeito fotoelétrico consiste na emissão de elétrons por uma superfície metálica. Quando incidimos sobre ela luz de determinada frequência, para que aconteça o efeito fotoelétrico, é necessário que a frequência da luz incidente seja maior que a frequência de corte. Então, para isso é que a gente se calcula a frequência de corte. Nesse exemplozinho aqui mesmo, para que para que se consiga ter o efeito fotoelétrico, a minha frequência de corte ela tem que ser 5,5, maior que 5,5, vezes 10 a 14 Hz, tá? Se ela for menor, não haverá a frequência de corte. Bom, pessoal, então na próxima aula a gente vai ver como que Albert Einstein explicou esse efeito fotoelétrico, como que ele fez como foi exatamente essa explicação do efeito fotoelétrico. Bom, e justamente, né, com essa explicação ele conseguiu o primeiro prêmio Nobel de Física da época de 1921. Então, na próxima aula, a gente vai ver sobre essas questões de como Albert Einstein explicou esse efeito fotoelétrico. Bom, eu vou postar agora, depois desse slide aqui, depois dessa aula, a gente vai ver exemplos aí, vários exercícios de como se calcula essa função trabalho aí em determinados instantes, tá bom? Então, até breve, pessoal.